No coração do continente africano, encontra-se Angola, uma nação rica em cultura, história e diversidade. Ao longo dos anos, seu povo tem enfrentado desafios e buscando novas oportunidades além de suas fronteiras. Durante o período turbulento da Guerra Civil em Angola, que durou de 1975 a 2002, muitos angolanos encontraram refúgio no Brasil. Em meio a conflitos armados e incertezas, eles buscaram um novo lar, trazendo consigo sua rica herança cultural. Essa imigração trouxe uma nova dinâmica cultural para o Brasil. Os angolanos trouxeram consigo suas tradições, língua, música e culinária, enriquecendo ainda mais a já diversificada sociedade brasileira. A integração desses imigrantes, embora apresente desafios, é um processo contínuo de aprendizado mútuo. Seja nos ritmos envolventes da Kizomba, nas tradições ancestrais preservadas ou nas memórias compartilhadas, a imigração angolana é um capítulo importante da história da diversidade do Brasil, mostrando que a imigração de angolanos para o Brasil é uma jornada de esperança, coragem e determinação. É uma história de resiliência, adaptação e celebração das culturas que se entrelaçam. Qual o seu nome, sua idade, país de origem? Ismael Nzuzi dos Santos Gabriel. Tenho 30 anos e sou angolano, de Luanda, capital. Quanto tempo está no Brasil? 9 anos. Tá. E qual o motivo te trouxe para o Brasil? É que eu ganhei uma bolsa de estudos lá no meu país, de uma empresa que tinha convênio com uma universidade aqui do Brasil, do sul do Brasil, especificamente na cidade de Criciúma. Então, eu ganhei essa bolsa de estudos em 2014 e por isso que eu vim especificamente para Criciúma, Santa Catarina e para a Unesc. Unesc, qual o curso que tu faz? Contábeis. Contábeis? Já está se formando? Já sou formando já sou formado. Faz agora 4 anos que eu me formei. E quando tu veio para cá, tu teve... Como é que foi a tua adaptação? Então, eu sempre sempre tive um contato longe da minha família, né, por certo período. Então, eu sempre viajava bastante em Angola. Então, eu não tinha certa dependência emocional com os meus familiares. Então, isso também ajudou muito a minha adaptação na cidade, porque até eu lembro que teve muitos colegas na época que choravam porque tinham saudade de casa. Então, eu sempre ia lá consolar, eles falavam, como assim, Ismael? Como é que você pôde ter essa facilidade e de poder conversar com todo mundo? Então, eu sempre fui muito aberto até amizades, né, fora do ciclo, e isso me ajudou muito na adaptação, a conhecer mais pessoas, porque, como eu falei, eu sempre tive contato com outras pessoas para além da minha família, então essa adaptação emocional eu já não foi preciso mais. Então a minha adaptação foi mas muito fácil. Tu não teve tanta dificuldade porque se fala o quê? Português? Mais alguma outra língua lá na Angola? Sim, fala-se português. Angola é uma colônia portuguesa. Né? Antes do Brasil ser colonizado pelos portugueses, que foi em 1500, 18 anos antes eles já estavam em Angola. Então, Angola também foi colonizada por Portugal e com isso nós falamos português, mas também temos outras línguas nativas, que até hoje existem, são 18 línguas. Mas são dialetos ou tem um nome? Nós chamamos de línguas, porque cada língua tem o seu nome. Por exemplo, eu sou descendente do Reino do Congo e a minha língua nativa é o Kikongo. Falasse reino, era um reinado que tinha lá antes dos portugueses? Sim, o continente africano todo sempre teve reinos. Então, antes não existia país. País foram os colonizadores que fizeram com que o continente inteiro tivesse divisão geográfica. Mas antes, claro que os reinos tinham uma divisão geográfica. Mas, especificamente, cada reino tem a sua língua, tem o seu rei, tem o seu reinado e tem o seu desenvolvimento político e também econômico. Então, o continente africano, antes da chegada dos colonizadores, era formado por reinos. Sim, e daí cada reino, uma cultura. Sim. Então, a África também é conhecida pela sua pluralidade étnica e pluralidade cultural, ou seja,
Então, cada reino tem a sua cultura, cada tribo tem a sua linhagem étnica e tem a sua cultura também. Então, é uma fusão de culturas dentro de um só continente. Sim, fala-se do Brasil que ele é, como é que é, miscigenado, mas, pô, só num país tem 18 Sim, reinos. por que 18? Né? Como eu falei, era feito de reinos. Né? Então, era feito de reinos antes da chegada dos colonizadores. Quando os colonizadores fizeram a divisão a partir do continente africano, que se chama Conferência de Berlim, né, que aconteceu em 1884, né, que foi a partilha da África. Eles não tiveram ideia de que essa partilha estava prejudicando os reinos. Então, teve reinos que foram divididos ao meio. Então, uma parte ficou em um certo país, outra parte ficou em outro país. Então, essa divisão de reinos também influenciou muito na crescente das línguas e também da diversidade. E também surgiu novas línguas também, porque teve fusão de línguas. Teve alguma dificuldade cultural, né? Brasil, Angola, toda essa diversidade com a cultura do Brasil, que também tem um pouco de diversidade? Sim, sim. Principalmente para o sul, né? Eu vim para o sul, onde o povo tem a maior incidência de origem europeia, então teve sim uma dificuldade cultural muito forte. Primeiramente, quando você vai pedir informação para alguém na rua, nós como africanos, como angolanos, nós prezamos muito ao respeito, né? Ao respeito, ao cuidado. Então, quando eu ia perguntar para alguém sobre algum endereço, alguma coisa assim, a pessoa às vezes era ríspida ao responder. Por quê? Porque eu chegava sempre assim, um exemplo: oi, tudo bem? Pode, por gentileza, me explicar aquele lugar, onde é que fica? A pessoa simplesmente ou revirava e caminhava, ou ela não queria responder o meu oi, tudo bem. E quando eu ficava assim, tá, por favor, pode responder, eu falava, fala logo o que você quer. Tipo assim, de uma forma meio ríspida também. E outra forma cultural também que nós temos é que, por exemplo, nós temos na alimentação, na hora de se servir, sempre os mais velhos é que se servem primeiro. Né? Então, independentemente de terem criança, os mais velhos sempre é que servem primeiro. Então, também isso aqui foi uma dificuldade cultural também que eu encontrei muito forte. E, por exemplo, no ônibus, se você dá lugar para uma mais velha, ela não quer sentar. Por quê? Porque às vezes acha que você está chamando ela de idosa, mas é uma questão de respeito, né? Então esses momentos de diferença cultural mexeram um pouquinho comigo, mas hoje em dia eu estou bem acostumado já. E queira ou não queira, a gente tem que tocar no assunto. Sofreu algum preconceito? Sim. Né? Porque nessa questão, às vezes, linguística, beleza, mas às vezes também era preconceito. Sim. Eu cheguei em 2014, não sei se você lembra. Em 2014 teve o vírus do Ebola. Eu vim bem nesse período. Entendeu? Eu vim bem nesse período. Em setembro. Então as pessoas, quando a gente entrava no ônibus, arregalavam os olhos, às vezes se afastavam. Achando que o contato era assim, né? Se eu tivesse, nem teria forças de me levantar, de pegar um ônibus e sair andando pela cidade, né? Então, por exemplo, já teve pessoas segurando a bolsa quando me viu na rua, pessoas mudando de direção, e várias outras situações que já ocorreram comigo, mas eu não ligo muito não, e às vezes ainda falo para a pessoa o quê? Tá achando normal o quê? Eu sou anormal, sou tão diferente de você, as pessoas meio que arregam o olho, tipo assim, tá enfrentando. Fala, não. Mas é algo que acontece, muito. Infelizmente. E dificuldade financeira, porque por mais que tu tenha vindo de um programa, né, mas financeiramente, como é que foi a adaptação? Foi também complicado, porque eu vim num período de recesso financeiro no meu país, né? E quando eu cheguei aqui, por mais que eu vinha com uma bolsa de estudos, 3 meses depois eu descobri que a bolsa não estava custeando a minha faculdade e a minha alimentação
e também a minha residência. Então, 3 meses depois da minha chegada, eu tive que reincidir a minha bolsa. Em janeiro de 2015, porque eu cheguei em 2014, janeiro de 2015, eu tive que reincidir. Então, foi o momento mais crítico da minha vida, mais difícil. Foi o momento também que eu mais cresci, que eu acredito que eu mais amadureci. Então, eu tive sim. Né? Às vezes tive uma refeição por dia, porque às vezes eu fazia faculdade também, então o dinheiro da faculdade, eu preservava o dinheiro da casa e da faculdade, então a alimentação às vezes faltava e tudo mais. Mas graças a Deus foi um aprendizado muito grande e hoje eu valorizo muito aquela fase da minha vida. Né? Se não fosse aquela fase, eu acho que não teria a personalidade que eu tenho hoje, que não seria o que sou hoje, então eu valorizo muito. Então a vida é um ciclo, né? Tu veio de lá para cá, começou a trabalhar, o que tu fazia? Não comecei a trabalhar. Como eu falei, tinha a bolsa de estudos. E quando rompe a bolsa, os meus pais conseguem me manter por um certo período. Então, o dinheiro que eles me mandavam dava para pagar a casa e também a faculdade. Então, às vezes, faltava na alimentação. Né? Então, às vezes eu conseguia me manter fazendo, às vezes, uma refeição. Né? Eu ia para a faculdade, né? Às vezes eu fazia o almoço, mas não almoçava naquela hora, deixava um pouquinho, passava um pouquinho, né? Ia para a faculdade, na volta da faculdade eu jantava, deixava um pouquinho para o almoço do dia seguinte, entendeu? Então eu jantava, dormia tarde, dormia 1, 2 da manhã, para poder acordar tarde e almoçar umas 2, 3 horas, e era assim esse processo, entende? Foi uma fase bem difícil, mas graças a Deus consegui passar. E tu tem bastante contato com a família de lá? Sim. Inclusive, quando eu estava vindo para cá, estava conversando com meu irmão. Certo. E, bom, tu falaste que se adaptou e tal, não tem tanta saudade, mas... Não, saudade sempre tem. Até saudade da nossa poeira a gente sente, sabe? Daquele barro que tem no bairro. Tudo faz falta, né? Mas a gente consegue driblar essa saudade, né? Então, falando com a família, vendo vídeo de lá, conversar com as pessoas, conversando com os amigos. Acho que a saudade acaba baixando um pouquinho, diminuindo bastante. E o que tu sente falta de, culturalmente falando, o que tu sente falta de lá? Comida? Ou, às vezes, ouvir o próprio idioma? Acho que a nossa tradição, a nossa tradição, a nossa cultura em si, né? O nosso povo, eu tenho saudade disso, entende? Não tenho saudade especificamente de alguma coisa, acho que de tudo, do geral, né? Eu sinto falta disso aqui. E tem comida de lá, cultural de lá aqui? Tu encontra aqui no Brasil? Você consegue encontrar alguma coisa em São Paulo ou no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, né? Mas aqui, por exemplo, eu já tenho amigos em São Paulo, no Rio, que eles trouxeram alguma coisa de Angola para cá, para o Brasil, mas os Correios não permitem envio. Então, tem essa questão burocrática também. Soltando lá e trazer mesmo para poder ter elas, né? O que tem assim de diferente, vamos dizer assim? Não é a carne de algum animal ou é um vegetal que não tem aqui? Vegetal. Por exemplo, aqui nós lá comemos semente de abóbora, entendeu? Nós chamamos de gergelim. E nós comemos aquilo, fervemos, temos os nossos temperos também que fazem falta, que não tem também. Então essa questão muito, como é que eu posso dizer, essa questão dos ingredientes faz muita falta na culinária. Claro que a gente tenta sempre colocar alguma coisa que é semelhante, mas não é a mesma coisa. Entende? A gente tenta sempre adaptar a receita de algum jeito, mas acaba sempre faltando o gostinho a mais, um tempero que iria incrementar mais a comida, mais ou menos isso. Tu se formou em contabilidade, tu trabalha na área? Não, hoje em dia eu não trabalho na área. Eu trabalhei por 4 anos, no período que eu estava me formando, né? Eu acabei trabalhando na parte fiscal, do incentivo fiscal, ou seja, as empresas que são do lucro real, né, que fazem a dedução do imposto, então eles têm um certo percentual para destinar para a causa social,
seja para o hospital filantrópico, ou para a ONG, alguma coisa para a cultura. Então eu trabalhava com esses incentivos na parte fiscal mesmo, na parte de projetos, e depois eu parei de trabalhar nessa área para focar simplesmente, totalmente na área de produção de conteúdo sobre a África. Você é influencer, então, no Instagram, no YouTube? Todas as redes sociais. Hoje em dia, a África do Jeito que Nunca Viu é uma página com aproximadamente 1 milhão de seguidores em todas as redes sociais. Legal. Isso é um trabalho de quanto tempo ali? 6 anos. 6 anos direto fazendo um conteúdo Direto. só de Angola? Não, da África. Não falo especificamente de Angola. Né? Porque muitos criadores de conteúdo, quando eu comecei, eles focavam somente no país em que eles vivem. Daí acaba se esquecendo que a África é um continente. Então, o continente tem vários países, várias culturas, como a gente já comentou, né? Então, eu quis fazer diferente deles. Então, se eles hoje em dia são os meus amigos, né? Eles começaram falando somente sobre Angola. Desde curiosidade sobre Angola, culinária de Angola, turismo em Angola. Eu falava, tá, e outra parte da África? Então, eu comecei fazendo diferente, falando de todos os países, de todos os lugares, de todas as culturas, e assim foi indo. É um canal de cultura, mas assim, para o turista, ele vai falar de política, ele vai falar de comida, pontos turísticos. Então, é um canal de curiosidade sobre a África. Né? Então, eu acabo tocando em todos os pontos relevantes sobre a cultura africana. E outra coisa, como na internet, quando a gente pesquisa algo sobre a África, sempre tem algo superlativo sobre algum ponto do continente africano. Por exemplo, pobreza. Colocam que o continente africano é só pobreza. Saúde. Nossa, as crianças africanas estão morrendo. Guerra. Nossa, a África parece que estão se matando em todo o continente. Então, não é assim. Não é assim. É certos lugares que tem, mas só que a mídia não vai te falar certo lugar. Fala guerra na África. Mas eu pergunto, que lugar da África? No norte da África, no sul da África, no centro, na região sul? Qual o lugar? Então, é por isso o nome, África do Jeito que Nunca Viu. A página, o canal, serve para desmistificar todos esses erros que a mídia coloca. Né? Que a mídia coloca. Vamos dizer assim, desconhecimento, às vezes, de um repórter brasileiro sobre o que? A política de lá? Lá é o que? É uma democracia? Não, tem vários sistemas políticos, né? Como, por exemplo, existe monarquia no continente africano. Existe, por exemplo, um país que se chama Eswatini, é uma monarquia. Existe um rei lá. Entende? Existe um rei. Marrocos também é um reino, também é uma monarquia, também existe um rei, mas existe um representante do governo, assim como, por exemplo, na Espanha. Existe rei da Espanha, mas existe primeiro-ministro da Espanha. Assim como a Inglaterra também é uma monarquia, existe o rei, que hoje em dia é o rei Carlos II, mas também existe o primeiro-ministro da Inglaterra, igual o Marrocos é, entende? Mas as pessoas não tratam isso, o continente africano. Às vezes as pessoas quando vão falar, principalmente a mídia convencional, ele não te detalha, não tem um detalhe com relação a isso, para você entender, para você compreender. O mais importante para ele é falar. Se vai falar errado ou certo, para ele falou, entendeu? E quase, vamos chutar um percentual aqui, quase 90% é errado do jeito que fala. Por exemplo, quando falam assim, por exemplo, vamos dar aqui uma notícia que é muito recorrente. Foi encontrado um diamante bruto de 500 quilates no Botsuana. Você sabe onde que fica Botsuana? Fica na África Sul, entendeu? É um país da África. Mas agora está acontecendo um conflito armado na África. Por que ele também não detalhou o país? Entendeu? Percebeu? O ponto positivo, ele fala o país, especifica o país, mas no ponto negativo, ele generaliza. Entendeu? Então, a mídia convencional brasileira trata o assunto África desse jeito.
Mas como eu percebi, eu não tinha percebido também, nos tempos de investigação, nesses 3 anos, né, como eu comecei a produzir conteúdo em 2017, de 2014 a 2017, fui percebendo isso e também fui percebendo o que é que as pessoas falavam sobre África. Então fui juntando aquilo, foi assim que surgiu a África do jeito que nunca viu. Desmistificando. Desmistificando. Esse é o principal objetivo. A questão ali, religião brasileira para Angola, muito diferente. O Brasil hoje, eu acho que passou, o evangélico já está em primeiro. Antigamente era o católico que era o primeiro, né? Na Angola, qual que é o predominante? A religião predominante é o catolicismo. Todos os países que passaram por Portugal, o catolicismo reina. Né? Todos os países que eles foram dominantes, não passaram somente, foram dominantes. O catolicismo é predominante na religião. Eu acho que aí no Brasil é o país com mais católicos no mundo, né? Se não me engano, é o país com mais católico no mundo. Então, ainda assim, o Brasil tem um percentual muito grande sobre catolicismo. Então, Angola também tem um percentual grande sobre catolicismo, apesar que existem as religiões protestantes, por exemplo, as evangélicas são as religiões protestantes. Em Angola também tem a religião protestantes, como, por exemplo, está aqui, Mundial, Reino de Deus, enfim, aquelas todas também existem lá. Né? Claro, também existe lá a Batista, a Assembleia, e assim vai afora. Né? E lá ainda tem a raiz africana ali com as religiões africanas? Infelizmente não. Infelizmente não. Por causa da colonização, então, como eu falei, o catolicismo é um número maior. Em todo o continente africano, o islamismo está em primeiro lugar como religião e depois vem a religião cristã, né? Com o catolicismo e a religião protestante. Depois, no menor percentual, entre a terceira força religiosa são as religiões de matriz africana. Também por conta dessa tal dita intolerância religiosa também, que infelizmente existe, não só no Brasil, no mundo inteiro, com relação às religiões de menor afluência. Né? Então, essa intolerância ela é muito evidente também nos países africanos, né? Por causa dos missionários e tudo mais. Então, as religiões de matriz africana, ainda assim, infelizmente, são as de terceira força. Eu espero que algum dia mude isso. Né? Até mesmo aqui no Brasil sofre ainda preconceito. Sim. É estranho lá ainda sofrer, né? Infelizmente, é influência do colonialismo. Né? O colonialismo prejudicou de tal maneira que às vezes os próprios africanos, em nome de um certo Deus, que eles, que na religião cristã é a única religião que tem inferno, é a religião que tem inferno, que fala do diabo, que fala dos demônios. Na religião de matriz africana não tem essa definição de inferno, tem a definição do bem e o mal. Né? Tem a definição do bem e o mal, negativo e positivo. Né? Mas a força do inferno, dos demônios, então só existe na religião cristã. Na religião de matriz africana existem forças da natureza. Os orixás, por exemplo, são forças da natureza. Né? Então, é assim que se predomina a religião de matriz africana. Lá é o que? Umbanda, Candomblé, tem mais alguma outra? Então, tem espírita também. O Candomblé é uma religião que ela veio da Nigéria. Né? O Candomblé, ela nasceu na cidade de Ifé, né? Uma cidade da Nigéria. Né? Candomblé, ela veio do reino do Benin. Né? O reino do Benin. Então, ela veio daí. Mas ainda assim, em Angola se chama Candombe. Né? Candombe, que também cultua os inquises. Inquises também são da religião candomblé, né? Que das religiões como Umbanda e Candomblé. Então, chamam orixá e também inquise. Então, em Angola também tem religião de matriz africana com outra denominação, mas também tem um próprio viés, né? As forças da natureza. Lá tem Zangbeto, não sei se é assim que se pronuncia. Não, Zangbeto é uma identidade cultural, uma identidade cultural do Benin, né? Lá veio do Benin.
Em Angola tem as bacamas, que é quase que eles usam também quase o mesmo efeito de palha, né? Também tem quase o mesmo simbolismo. Mas Zanguebeto, por exemplo, não, melhor, as bacamas, elas viram de uma força da natureza que como se fosse sereia, né? A Luzunzi, né? A sereia Luzunzi. Então a sereia Luzunzi é que escolhe que escolhe proteger aqueles reis daquele determinado lugar, daquela determinada tribo. Então foi a partir dali que surge as bacamas, né? Bacamas significa mulheres, né? Mas não quer dizer que as pessoas que vão usar aquela máscara, aquela palha, que só são mulheres, não. Então é uma força feminina que comanda aquele lugar. Aquela energia ali. Aquela energia. Então, partindo para o teu lado de influência, tu tem, vamos dizer assim, ó, uma dica pro pessoal para desmistificar, além de seguir o teu canal, para desmistificar, conheçam tal lugar, tal cultura, né? Tenham essa referência aqui da África e não essa daqui de guerra. Tenham essa daqui, olhem esse lugar aqui. Sim, as pessoas sempre têm que olhar o continente, eu falo assim, o continente africano, o mundo sem o continente africano, o mundo não seria nada. A gente já parte desse pressuposto, o mundo não seria nada. Por quê? Porque as ciências que nós estudamos vieram do continente africano, vieram do Egito Antigo. Por exemplo, a geometria, a matemática, a arqueologia, a arquitetura, a própria medicina, a filosofia, são ciências que já existiam no continente africano. Os gregos estudaram no Egito, ou seja, eles estudaram no Egito, foram para a Grécia, reescreveram em grego, por isso tudo que a gente aprende é em grego. Fala-se que philos. Não, mas já existia uma filosofia no Egito. E eles têm dados que eles estudaram no Egito. Entende? Então, se a gente for a fundo, a gente vai perceber que a África é o berço da humanidade, que até a África é chamada de berço da humanidade, né? Então, a culinária, por exemplo, a culinária africana influenciou o mundo inteiro. Influenciou o mundo inteiro. A gente vê hoje, por exemplo, a Inglaterra, a França, grandes colônias, só são grandes colônias por causa do continente africano, porque eles exploraram o continente africano, né? A Igreja Católica só é a Igreja Católica rica porque ela explorou o continente africano e o continente americano. Se não fosse pela exploração, não seria a Igreja Católica com essa toda força, com todos os valores, poder. Não seria isso. Então, a história da humanidade tem a sua base o continente africano. Então, por que a gente não olha para essa base com os bons olhos? Por que a gente sempre busca menosprezar o continente africano, diminuir o continente africano, não valorizar o continente africano? Se a gente tem... É só escolher um lado. Eu escolhi o lado bom para falar do continente africano. Se a gente for falar sobre pobreza, qual país do mundo não tem pobreza? Qual país do mundo não tem problemas sociais? Esses dias na Alemanha teve enchente, choveu, teve enchente em Berlim. Será que nem o país do primeiro mundo? Por que encheu? Então, as pessoas sempre pegam, por exemplo, quando a gente vai falar sobre turismo, quem for perguntado que lugar do mundo você quer conhecer, a maioria das pessoas vão falar Europa. Né? A maioria das pessoas vão falar Europa. Uns vão falar Estados Unidos, sempre país do primeiro mundo. Mas quando se fala, tá, por que você não vai para a África? Ah, não quero fazer doação. Mas por que você vai para a África? É só para fazer doação? Só para fazer obra missionária? Então a mídia te passa essa visão de que se você ir para a África, só vai fazer obra missionária. Mas não é isso. Não é isso. É rico da cultura mesmo. É rico da cultura. O continente africano é o continente mais rico do mundo. Não existe um continente com mais riquezas minerais do que o continente africano. Não tem. E é explorado até hoje. Que é explorado até hoje. Se a gente usa
os nossos celulares, o nosso notebook, é por causa de um item chamado cobalto. Que esse item, a maior parte só existe na República Democrática do Congo. E as grandes empresas exploram as crianças para trabalhar lá. Mas você ouviu falar sobre isso? Não. E só voltando ali, um ponto turístico assim, cara, vai pegar um norte, um sul, um leste, um centro, mas vamos dizer assim, uma lista ali uns pontos para desmistificar sobre a África. Sobre a África, vamos lá. Tem uma das melhores quedas d'água do mundo, a Cataratas de Vitória Falls, que fica na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue. Tem a melhor queda de água de Angola, as quedas de Calandola, fica no interior de Angola. A África do Sul tem um maior cânion, o segundo maior cânion do mundo, que se chama Cânion Verde. Existe lá na África do Sul. Cânion você pode visitar. Para além, sem falar de safari, que as pessoas sempre, quando falam em turismo, deduzem já safari, né? Então, a África tem vários parques naturais, né, para visitação. Você quer fazer safari? A África do Sul tem, Tanzânia tem, Quênia tem. Então, tem uma diversidade. O Egito tem as pirâmides. Para além das pirâmides, tem as cidades que ficam à beira do rio Nilo, onde você vai encontrar as pirâmides. Falando em pirâmides, o Sudão tem mais pirâmides do que o Egito. Então, os egípcios aprenderam com os sudaneses a fazer pirâmides. Só que no Sudão tem pirâmides menores, de menores tamanho. Mas o Sudão tem mais pirâmides do que o Egito. O Egito era mais rico. Tinham a inteligência também, a sabedoria também, né? Por exemplo, vamos chamar Senegal. Senegal tem um rio vermelho. Um rio vermelho, um lago vermelho. Né? Um lago vermelho, um lago vermelho. Que chama Lago Reteba. Então, tem vários pontos turísticos no continente africano que você não vai querer voltar. Ou vai querer voltar novamente para lá e não querer voltar para o teu país, no caso. Né? Legal. Para mim, fechou aqui. Tu quer falar alguma coisa? Ou alguma coisa que a gente deixou passar? Tu quer deixar alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, mas deixar uma mensagem ou um tema que a gente não pegou? Acho interessante. Então, pessoal, eu espero que vocês se interessem mais pelo continente africano, busquem mais informações, não se contentem somente com uma fonte que você viu na internet, que aquilo é uma verdade, às vezes não é. Então, tentem sempre procurar mais pelo continente africano e tentem também traçar um destino turístico na África, porque assim você vai ter uma noção em loco, estando lá, realmente saber da vivência do continente africano. Vou parafrasear uma pessoa muito famosa, Will Smith. Ele disse o seguinte: Deus está em todo lugar, mas ele mora no continente africano. E é isso. Me sigam, arroba. E me sigam também, claro, pessoal. Por favor, né? Por favor, me sigam em todas as redes sociais. @AfricaJN de navio e viu. VIU. África do jeito que nunca viu. Também, se você escrever África do jeito que nunca viu, também vai me encontrar. Ismael, sou eu. Muito obrigado.